Israel propõe realojar palestinos em uma ilha artificial no Mediterrâneo. Benjamin Netanyahu diz que não pode se comprometer em acabar com a guerra em Gaza caso queira retornar aos combates após a libertação dos reféns. Estado palestino é obrigação, diz União Europeia. Trump promete bloquear criação do dólar digital. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas. Seja bem-vindo, eu sou o Jonathan e esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e neste vídeo nós vamos falar a respeito dessas notícias envolvendo a União Europeia e a questão do desfecho em relação ao conflito Israel-Hamas, que está aí um verdadeiro cabo de guerra. E também nós vamos falar aí dessa declaração aí, dessa proposta, na verdade, do Donald Trump de barrar o dólar digital. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, deixa um like aqui para que esse vídeo comece a ganhar relevância aqui no YouTube. E também considere se inscrever no Geopolítica Monocromática. Aqui nós vamos falar a respeito das eleições presidenciais mundiais, as principais. E esse ano nós temos as eleições americanas, que são acredito que é a principal de todas, e também vamos falar a respeito de situações nevrálgicas envolvendo nações que já estão ocorrendo, assim como o conflito Israel-Hamas e outras que possivelmente possam acontecer. Tomara que não, mas se acontecer, nós vamos aqui informar no Geopolimono. Então, sabendo disso, considere-se se inscrever aqui no canal. E agora chega de mais delongas, que essa é uma das propostas aqui do canal, e vamos direto ao assunto, porque o primeiro-ministro diz que Israel não pode se comprometer a acabar com a guerra se planeja retornar aos combates após a libertação de reféns, seguindo aquela batida da eliminação total aí da galera lá do Hamas. Durante a sua reunião com a família dos reféns hoje cedo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi questionado por que Israel não poderia simplesmente concordar em acabar com a guerra a fim de garantir a libertação dos reféns restantes e depois reiniciar os combates assim que os sequestrados fossem devolvidos. O primeiro-ministro respondeu explicando que tal acordo exigiria que Israel fornecesse garantias aos mediadores americanos, egípcios e catarianos de que não seria capaz de voltar atrás e violar logo após a libertação dos reféns, relata o canal 12. Então essa foi a explicação aí do Benjamin Netanyahu, que ele não poderia quebrar, que ele teria que fazer um acordo aí com o pessoal que media aí a questão do conflito, e daí ele não poderia voltar atrás e quebrar aí esse acordo com os mediadores, né? Essa foi a explicação dele para os familiares, né? E também hoje teve aquela reunião lá na Europa com os ministros das relações exteriores para debater a questão do conflito Israel-Hamas. E Israel fez uma proposta de que sugeriu realojar os palestinos em uma ilha artificial no Mediterrâneo. As declarações de Katz provocaram algum choque em Bruxelas entre os restantes ministros dos negócios estrangeiros que se encontraram reunidos a discutir o conflito Israel-Hamas. Então, essa proposta de Israel foi simplesmente rechaçada pelo pessoal lá da União Europeia. Vamos ler um pouquinho da matéria aqui. O ministro dos negócios estrangeiros de Israel sugeriu que os cidadãos da Palestina podem ser realojados numa ilha artificial no meio do mar Mediterrâneo. Segundo o The Guardian, o plano lançado por Israel Katz, né, que é o ministro, já tem alguns anos. O plano traçado por Israel levaria a que os palestinos abandonassem Gaza, deixando mais território para o país liderado por Benjamin Netanyahu. As declarações de Katz provocaram alguns choques em Bruxelas entre os restantes dos ministros dos negócios estrangeiros que se encontraram reunidos a discutir o conflito entre Israel e Hamas, nomeadamente o futuro da guerra e o futuro dos palestinos. Apresentamos a ideia da ilha artificial, que seria uma pátria alternativa para os palestinos. Uma ilha daria aos palestinos serviços portuários e até mesmo aeroportos no futuro, apontou Katz aos homólogos. Fontes indicam ao The Guardian que Katz terá mesmo apresentado um vídeo da ideia enquanto alternativa à solução dos dois estados. Então tá aí, não foi bem visto,
E o que se decidiu a princípio, na verdade, foi isso aqui, ó. Estado palestiniano é uma obrigação, diz a União Europeia em repreensão ao primeiro-ministro de Israel. A diplomacia da União Europeia critica a recusa do primeiro-ministro de Israel em que seja criado um Estado palestiniano. Em declaração à imprensa, segunda-feira, a chegada para uma reunião de negociações estrangeiros em Bruxelas, ministros de alguns dos 27 países foram peremptórios nesta condição para a paz, ou seja, foram definitivos nesta condição para a paz. As declarações de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, são preocupantes. Precisamos de um Estado palestino com garantias de segurança para todos, disse o ministro francês Stéphane Séjourné. No final de semana, Netanyahu redobrou a sua oposição ao estabelecimento de um Estado palestino após a guerra, desafiando a pressão do Ocidente por uma chamada solução de dois estados, que é também defendida pela União Europeia, maior aliado de Israel. A observação do primeiro-ministro israelita foram criticados por vários ministros das negociações estrangeiras no bloco, que reiteraram que a criação de Estado palestino deve fazer parte das futuras negociações de paz. Então, a União Europeia não quer abrir a mão de dois estados. E isso não agrada o Benjamin Netanyahu, que já falou que a ideia dele é a eliminação total do Hamas. E está um impasse muito grande. A União Europeia é um importante parceiro comercial de Israel, mas não é o principal, porque o principal são os americanos. Será que, de fato, o Benjamin Netanyahu vai querer aí dar voz a essa pressão aí da União Europeia, que fala também em sanções, sugerido pelo ministro das Relações Exteriores da Palestina, que sugeriu que haja sanções para Israel, porque senão o Benjamin Netanyahu, Israel, não vai dar nem as horas aí para toda essa fala europeia em relação ao conflito Israel-Hamas. A sugestão vem lá desse ministro, que é o que está aqui embaixo na reportagem. O ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano Riyad Maik denunciou a impunidade de Netanyahu, mas questionou a capacidade do bloco para influenciar em declarações à Euronews quando chegou para participar na reunião a convite da União Europeia. Não creio que eles, os ministros da União Europeia, possam realmente oferecer mais do que condolências, disse Al-Maliki ao Euronews. Sim, eles têm tentado, mas como a guerra continua e não posso falar essa palavra aqui, realmente continua, então acredito que não conseguiremos muito em termos de qualquer tipo de envolvimento da sua parte, acrescentou. E aí ele falou também em uma entrevista que se não colocar sanções em cima de Israel, a Europa não colocar sanções, nada será feito, o ministro nem vai dar bola para isso aí, para essas falas aí. Só se doer no bolso, né, ele acredita que Israel vai voltar atrás, né? Que eu também tô achando difícil Israel voltar atrás. Bom, agora vamos sair um pouco do escopo de Israel e vamos lá para os Estados Unidos, porque essa declaração aqui do Donald Trump pode puxar bastante voto para ele, se de fato ele implantar isso, não for só da boca para fora. Trump promete bloquear a criação do dólar digital. O ex-presidente Donald Trump prometeu na noite de quarta-feira bloquear a criação de uma moeda digital federal chamada de Ameaça Perigosa à Liberdade. Esta noite também estou fazendo outra promessa de proteger os americanos da tirania governamental, disse Trump em um comício em Portsmouth. Como seu presidente, nunca permitirei a criação de uma moeda digital do Banco Central. Essa moeda daria ao governo federal, ao nosso governo federal, o controle absoluto sobre o seu dinheiro, acrescentou. Eles poderiam pegar seu dinheiro, você nem saberia que se foi. Isto seria uma ameaça perigosa à liberdade. Então, esta é a fala do Donald Trump em relação a esta, que para mim é uma coisa ruim também. Eu não concordo com essas moedas digitais aí, porque a impressão que dá é que você fica a um aperto de botão de perder o seu dinheiro, o seu patrimônio aí, né? Devido às justificativas às quais o Estado pode dar aí em relação à ideia de fazer isso, né? De retirar os bens. Fica muito na mão do Estado isso.
e você praticamente perde seu controle sobre o seu dinheiro. No Brasil já está sendo criado o Drex aqui, né? Lá nos Estados Unidos, é importante o Trump falar isso, porque o Trump ele tem uma voz de força, né? É uma pessoa que tem uma estatura política, uma estatura geopolítica, é uma pessoa que certamente será ouvida. É bom ouvir um líder do tamanho do Trump falar a respeito disso, né? Lá nos Estados Unidos, isso pode fazer um grande efeito. Aqui no Brasil, pelo nosso político, é complicado, né? Mas lá isso pode fazer algum efeito importante em relação à questão dessa moeda digital aí. Tomara que ele realmente cumpra essa promessa e não fique só na questão da campanha para angariar votos. O que você achou dessas notícias dessa edição de Gel Polimono? Deixa teu comentário aqui, teu comentário é importantíssimo. Sugestões são bem-vindas, afinal nós estamos formando esse canal ainda. E sugestões sempre de forma educada e coerente, porque a recíproca será verdadeira. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.